Fala galera, estamos iniciando o nosso podcast Pode Iluminar. Nós estamos aqui hoje com o nosso primeiro convidado, ele mesmo, Norton Oliveira. Hoje nós vamos trocar experiências aqui e ele vai dar o testemunho de como é o ministério dele, de como Deus tem feito na vida dele, né? Ele está aqui com a gente, seja bem-vindo, Norton Oliveira. Fala pra gente aí como que você tá. Pastor Iago, é um prazer estar aqui, né? Hoje, inaugurando esse podcast, tendo a honra de estrear junto com você. Eu fico muito feliz porque quando a gente acompanha da planta ali, a gente acompanha uma história que vai ser criada. Então, estou muito feliz hoje, ansioso pelas experiências que nós vamos trocar aqui. E eu creio que será um podcast muito edificante. Glória a Deus. É muito desafiador estar com o Norton, né? Norton é uma pessoa aí muito conhecida, Deus tem levantado ele e leva um ministério também que é muito desafiador. Norton, pra gente poder começar, né, entender um pouco do seu testemunho, eu queria perguntar como que nasceu o ministério Norton Oliveira. Cara, foi algo assim muito, muito surreal. Eu costumo dizer que Deus ele dá pra gente o que a gente menos pede, né? Sim. O que a gente mais pede, às vezes a gente fica de molho ali. Sim. Então, antes do Norton Oliveira, tem o Norton ser humano. Nosso ser humano. Hoje, né, atualmente eu tenho 28 anos de idade. Mas eu costumo dizer que o nosso ministério ele começa dentro do ventre, né? É verdade. Ele desenvolve em uma certa idade. Sim. Então, o meu começou a desenvolver aos 16, quando eu me decidi a servir de fato a Cristo. Sim, sim. Então, de 16 anos para cá, quando me converti, ali começou uma grande obra na minha vida. E ministerialmente, hoje eu estou aí 10 anos Sim, exercendo. Que legal, que legal. O mesmo tempo que eu, 10 anos, né? 10 anos. Deixa eu perguntar, você já veio de berço evangélico Não. ou não? Eu vim de uma família extremamente católica e uma boa parte espírita. Meu Deus. Né? Católica e espírita, né? E Católica e como que espírita. foi esse migrar, né? Pra esse novo tempo? Cara, assim, a gente passa por diversas situações em nossas vidas, né? Tem pessoas que vão pelo amor, tem pessoas que vão pela dor. São experiências, né? Eu costumo dizer que existem pessoas que nascem, né, no berço ali, só que elas apenas nascem. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, não adianta. Se você não nascer de novo, você pode nascer 10 vezes em um berço cristão. Se você não reconhecer a grandeza do poder de Jesus na sua vida, de nada vale. Então, assim, eu costumo dizer que você nascer em um berço cristão é só uma simbologia. Meu Deus. Então, eu não tive essa referência cristã dentro da minha família. Claro que uma boa parte da família do meu pai tem essa parte aí católica, uma parte mais espírita, Sim. de outras religiões. E parte de mãe já tem uma grande quantidade de evangélicos, porém eu não tinha tanta referência. Sim. Então a minha conversão foi algo muito engraçada. Eu me lembro que foi 6 de setembro de 2013. Eu estava na escola e tinha algumas amigas conversando, né, na hora do recreio. Na escola. Uhum. Né, falaram de Jesus para mim na escola. Eu estava no recreio e eu decidi ficar na sala de aula naquele dia, eu nunca ficava. E elas estavam conversando, falando de Jesus, e eu pedi licença, falei, posso participar da conversa? Truso, né? Foi entrando. Estava interessante. Sim. Né? Era uma conversa que eu não tinha tanta experiência. Elas começaram a falar de Jesus, de coroa, de galardão. E aí eu Sem entender nada. fiquei meio assustado, né? Porque elas começaram a falar características do céu, características do inferno, e eu comecei ali a pensar, para onde que eu vou? Meio que boiar na situação. Para onde que eu vou? Uhum. E aí, após a conversa, uma delas chegou para mim e falou assim, olha, hoje à noite vai ter um culto na minha igreja, uma vigília. Toda sexta-feira tinha uma vigília voz e violão no fundo da igreja, algo bem, né, bem intimista ali. E aí ela me convidou, só que aí eu falei, não quero não. Não quero. Correndo. Eu não gosto de igreja, eu não gosto de crente. não é pra mim. Uhum. Tudo bem. Só que aí o dia foi passando, né? Acabou a aula, fui pra casa. E era uma sexta-feira, e toda sexta-feira tinha
Eu vim de um lugar muito pequeno, era interior, né? Um lugar bem pequenininho. Daqui mesmo, do estado? É, Cristal do Norte. É um lugar bem, tipo, perto da Bahia já. Sim. Então, nas sextas, né, eram acostumados a gente fazer social ali. Lá era muito forró, era muito interior. E eu não perdia nenhuma, né? Só que esse dia eu planejava ir para uma festa. Só que no meu coração, aquelas palavras que foram plantadas em mim... começou a queimar dentro de mim. Sim. Começou a queimar dentro de mim. Aí quando a vigília era umas 9h30, 10 horas, não me lembro, não me recordo. E aí eu mandei mensagem pra uma delas. Falei, olha só, passa aqui em casa. E aí a gente foi. Quando eu cheguei, mano, todo mundo olhou assim, virou o pescoço, porque, cara, acho que eles esperavam qualquer pessoa, menos a... Meu Deus. menos o Norton. Eles esperavam qualquer pessoa, menos o Norton. E aí eu sentei ali, vendo aquelas pessoas louvando, falando algumas línguas estranhas, uma galera caindo, levantando, rodando, não entendendo nada. E eu pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui quando eu fui pro meu forró? Todo mundo passa por essa experiência, né? E tava pensando no forró ainda? Lógico. Falei, meu Deus do céu, eu vim com medo de ir pro inferno. Oh, Deus. Aquele negócio dentro de mim. Sim. Aí beleza, sentei, né, ouvi a pregação. Naquele dia tinha uma pastora, eu me lembro o nome dela, isso tem muitos anos. Pastora Elza era lá da Lagoinha e ela estava passando na região, então ela foi convidada para participar dessa vigília. E aí, era por volta de 3 da manhã, já era 7 de setembro de 2013. Meu Deus. Era feriado. E ela pregando e Deus queimando no meu coração, me confrontando. Porque assim, a palavra de Deus, embora ela te traga conforto, se ela também não trouxer um confronto, você não tem mudança de caráter. Confronto é necessário. É o confronto que te faz avançar. Mudar. Sabe, na nossa vida, independente das fases que a gente passa, a gente é mais confrontado do que confortado. Então, as pessoas elas têm uma pressa tão grande de chegar e elas esquecem que a constância ela é mais importante que a velocidade. Meu Deus. Forte, hein? Então, quando você é constante, independente do tempo, você vai chegar e você não está preocupado, porque você sabe que você vai chegar. Verdade. Só que a pressa te faz você pisar em lugares onde você não está preparado. E muitas vezes você pode até chegar, mas chegar despreparado em um lugar, né? Por quê? Isso aí. Porque nós temos que ser moldados no meio da caminhada, né, Norte? E muitas pessoas cortam as etapas, né, do crescimento. Então, assim, nós vemos muitas pessoas que tiveram potencial, né? Que tinha tudo para dar certo, mas não deram, porque elas cortaram etapas importantes na sua vida. Elas pulam o processo. E o processo que hoje virou algo clichê, né? Algo que até é usado por coaches ou por pessoas em treinamento, mas isso daí é até bíblico mesmo o processo, né? Como de Jeremias capítulo 18. Isso é um processo. Então, por volta de 3 horas da manhã, na hora do apelo, cara, eu só me lembro que eu estava ajoelhado já chorando ali no meio. Meu Deus. Aquele monte de jovem me abraçando, sabe? E chorando esse culto, comigo. Ele começou que horas? Umas 10 horas. 10 horas da noite. Foi uma mini vigília. Né? Entendi. Só que não era essa vigília de baderna onde a gente está acostumado. Porque hoje, infelizmente, hoje as pessoas associam vigília com badernas. Lá na vigília era apenas voz, violão, uma galera ali em volta numa roda de cadeiras. Entendi. Tipo um luau. É. E aí, no momento que eu estava ali ajoelhado, que eu aceitei Jesus naquele momento, eu estava ali em cima de um muro. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Só que por dentro, o excesso que tinha em mim também era um vazio. Toda pessoa que tem excesso ali na vida de alguma coisa também tem um vazio. Era um vazio que só Jesus podia preencher. E naquela noite ali você foi impactado? Cara, eu tive encontro com Jesus. E morreu forró naquela noite? Morreu forró. Mano, naquela noite fui batizado do Espírito Santo. Meu Deus do céu, eu nunca tive sério? experiência com Jesus em nada. Olha. Sabe aquela mulher de João capítulo 4, se eu não me engano? Sim, do mulher poço. samaritana. Que eu preguei na sua igreja, é isso? Sim. Jesus viu verdade em mim. Então, eu abri o meu coração. Quando a gente abre o coração de verdade, ele entra, ele trabalha. Através da sinceridade. Então, embora né? seja um local que eu não queria estar, eu não queria ir, algo que eu não queria fazer, para mim era um dia comum, só que em dias comuns Deus faz coisas extraordinárias. É verdade. Foi um dia que para mim eu acordei, né? Eu peguei um cronograma ali, Deus rasgou meu cronograma.
Rasgou os meus planos. Ele já tinha uma agenda E preparada. ele mostrou pra que você. os planos dele sempre são maiores e melhores que os nossos. E dali pra cá, o Ministério Norton Oliveira começou. Nunca mais parei. Nunca mais parou. E eu descobri que eu cantava após a minha conversão. Meu Deus, não. Não, desde criança, nada. Antes não teve nenhum Não. contato com a música, nada? Eu nunca fiz uma aula de canto, mano. Tudo Meu que eu Deus, aprendi olha foi só. ministério de louvor. Eu já fiz exercícios e técnicas vocais. Quando eu comecei a fazer aula de canto, eu não permaneci, 2 semanas. Nossa, Então, tudo que eu aprendi ali foi realmente me dedicando no ministério de louvor. que massa, que legal, né? Assim, eu vejo muitas experiências de pessoas que hoje, né, estão assim no auge, como Sim. um dia eu vi um testemunho da cantora Anitta, né? Eles começaram na igreja cantando desde pequenininho, como aquela cantora, né, sertaneja que faleceu há poucos dias Marília, atrás, né? alguns dias atrás aí, né, Marília. Nossa, eles começaram tudo na igreja. Você continua firme e convicto de que é isso que você quer até o fim? Uma pergunta desafiadora, hein? É desafiador. Muitas pessoas me perguntam isso. Sim. E eu já cheguei no meio do meu processo a falar isso. Nossa, aquele momento de staff ministerial, Sim. aquele momento de feridas na alma, aquele momento de, como eu posso te dizer, frustrações com o homem. É a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou cantar sertanejo, eu vou sair desse negócio, esse povo... Aí o Espírito Santo, opa, Não vai não. quem você era e o que você se tornou? Meu Deus. Quando ele faz a gente cair na realidade é uma coisa, né? Porque eu, antes de estar como pastor, né? Eu tive uma experiência também no mundo, né? Na música. Só que depois que eu fui mesmo pros caminhos, logo nas primeiras dificuldades ali vinha na mente, vou voltar lá atrás, vou fazer, né, o que eu fazia antes. Só que o Espírito Santo sempre me incomodava, você vai voltar? Olha, né, o que eu já fiz na sua vida até aqui, porque muitas vezes a gente deixa se levar tanto pelo emocional, tanto pelas dificuldades do momento, que a gente abre mão, né, de alguns valores. Então, assim, os valores não podem ser perdidos de forma alguma, os princípios não podem ser anulados na nossa vida, né? Então eu entendi uma coisa, eu preciso prosseguir, né? Por quê? Porque parar não tá na nossa agenda, né, Norton? Não tá no nosso vocabulário, tem que sair do nosso vocabulário a palavra parar. Por quê? Porque eu creio que na medida que nós estivermos caminhando, Deus ele vai nos abençoar. Então, assim, eu lembro da passagem Ezequiel 2, Deus fala bem assim, ó, filho do homem se coloca de pé e eu falarei contigo, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Então, através, né, do se movimentar, do ter uma atitude de não querer voltar atrás, mas seguir adiante dentro daquilo que Deus quer, eu creio que a gente consegue obter a vitória necessária que a gente precisa, né? Sim, exatamente. E voltando à resposta, eu cheguei a questionar, falar isso pra Deus, como Norton homem, Norton ser humano. Sim. Só que, embora esse desejo já tenha brotado no meu coração, cara, eu costumo dizer isso, quando você entende sua identidade em Cristo, pastor, Não tem como. ainda que você queira, você não consegue. Algo que te puxa, te É prende. a mesma coisa de você estar em um ambiente, mas você sabe que você não é dali, você tá desconfortável e você quer ir embora. Já chegou em um lugar que você não tá desconfortável, você quer ir embora? Já, muitas Você vezes. pode estar ali, só que o seu semblante muda, Sim. você fica inquieto, Não faz parte mais você do seu fica mundo. agoniado, você fica ali, Isso. o que eu tô fazendo aqui? Não cabe Por mais que mais você queira, tipo assim, você esteja ali, só que seu coração não está ali. Lembra de Misael, Ananias e Azarias? aí. Sim. na O texto Babilônia, diz que eles foram levados em cativos, ou seja, eles foram levados contra a vontade. contra a vontade. Só que eles estavam ali, mas eles não eram dali. Eles, estavam Eles não porque se comportavam. Eles não se forçados a misturavam. estar ali, né? Exatamente, eles não se misturavam. Eu entendi que Deus ele me chamou para curar pessoas em áreas que um dia eu fui ferido. Meu Deus. Para ressuscitar pessoas em áreas que um dia quase me matou. Meu Deus. Então, quando a gente entende quem nós somos nele e o que nós seríamos sem ele, a gente não consegue. É verdade. Por mais que toda gente fale assim, não, quero desistir, quero chutar o balde. Eu não quero mais saber disso, não. Aí daqui a pouco alguém te liga, aí você fala... Me ajuda. Tô precisando de ajuda. Aí o que você fala? Não desiste, não. Ai, Você Deus. tá doido pra desistir. Não Mas- desiste, não. Fica firme. E você ora pra aquela pessoa, o fogo desce, você é renovado. Meu Aí você fala, meu Deus do céu, eu queria desistir agora, e agora eu acabei de ressuscitar alguém, acabei de... Você entende que não é sobre você. Sim. Mas o ministério é muito nítido isso daí, né? Muitas vezes a gente ajuda precisando de ajuda.
né? Exatamente, a E gente ajuda Deus, acelerando. ele logo depois traz um refrigério para nossa vida, né? Ele consola a nossa alma. Por quê? Porque a palavra diz, a gente semeia com lágrima, né? Mas colhe com júbilo. Então, assim, você tem que liberar semente, entendeu? Porque a colheita, Sim. ela vai acontecer, de qualquer forma, né? Pastor Iago, a gente está nessa terra, mas nós não somos essa terra. Nós precisamos entender uma coisa. Nós estamos aqui agora, talvez amanhã a gente não esteja aqui mais. Meu Deus, forte. As pessoas estão tão preocupadas em entrar em evidências nessa terra que elas estão esquecendo que a nossa maior herança não é aqui. É verdade. E estão juntando tantos tesouros, tantos bens, tantas riquezas. Isso não é errado. Eu estou dizendo que você juntar isso tudo, mas esquecendo que a maior riqueza não é aqui, isso é um erro. Sabe? Porque quando Deus ele nos resgata para uma grande obra, Ele não quer que a gente viva isso sozinho. Com certeza. Ele quer que a gente transborde isso na vida de outras pessoas. Quando, no texto de Atos, capítulo 3, Pedro e João estão entrando no templo da Porta Formosa, Sim, o texto diz que ele tinha um homem, que ele era coxo de nascença. sim. E quando aquele homem avista Pedro e João entrando, o texto diz que ele estende as mãos e olha para eles como alguém que está esperando receber algo. Porque todo mundo que passava dava algo que ele precisava. Exatamente. Sim. Ele não tinha expectativa. Porque ele criou uma rotina de sair todos os dias da casa, ir para a porta, receber o seu dinheiro e voltar para casa. Meu Deus, pra viver a mesma vida. E quando ele levanta a mão, ele abaixa a cabeça. Por que ele abaixa a cabeça? Porque logo no texto seguinte, Pedro vai dizer, olha para nós. Então, se Pedro está dizendo, olha para nós, significa que ele estava olhando para baixo. Meu Deus. Ou seja, ele estava olhando para baixo, estendendo as mãos, como alguém que está ali no meio de um vitimismo. Está acostumado a só receber, só receber. Aí Pedro vai dizer, nós não temos ouro nem prata. Mas o que nós temos... Eita glória. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Só que presta atenção. O texto diz que Pedro vai liberar uma palavra. Só que junto com a liberação da palavra vem um posicionamento. Aham. E a gente entende que uma oração sem um posicionamento Não. é a mesma coisa que nada. Acontece. Por quê? Porque Pedro vai liberar a palavra, ele vai estender a mão e vai ajudar aquele homem a se firmar os pés. Sim. Mas por que Pedro faz isso? Porque alguns versículos anteriores, quando Pedro estava andando sobre as águas, Meu Deus do céu, olha aí, ó, a revelação descendo. Eita glória. quando Pedro Aula estava, de Bíblia aqui agora, ó. quando Pedro estava andando Ah. sobre as águas e ele estava quase afogando, Sim. quase, o que vai acontecer? Jesus vai estender a mão. Então, o ato de Pedro estender a mão para aquele coxo, ele está dizendo, aquilo que Jesus fez por mim, Meu Deus do céu. Eu tô fazendo por eu você estou aqui fazendo agora por também. alguém. Meu Deus, que Aquilo que tremendo, Jesus, né? tô arrepiado, vou falar em Meu línguas Deus, aqui que hoje. tremendo. Aquilo que Jesus fez por mim, eu vou deliberar sobre a vida de alguém. Meu Deus. Então ele estende a mão. Ele libera uma palavra e ele tem um posicionamento, uma atitude de estender a mão. Meu Deus. E aprendeu com o mestre isso daí, né? Exatamente. Tá, mas ali estava Pedro e João. Por que João não entra em cena? Meu Deus. Porque alguns textos da Bíblia a gente entende que Paulo, Pedro, eles tinham umas experiências em cura, em libertação. Sim. A sombra curava, ele passava a curar. Isso. Pedro era um cara de ousadia, um cara de autoridade, era um cara que chutava o pau da barraca, levantava, toma vergonha na cara, toma posicionamento. Vai, Ente- pronto. Aham. João já era o homem da palavra, era o homem do cuidado, era o homem que discipulava. Meu Ele Deus. se referia à igreja como meus filhinhos. Sim. Então, ou seja, por que João ele Discípulo está com amado, Pedro, né? mas ele não entra na frente? Porque João não entra em áreas onde ele não está acostumado. Meu Deus. Que forte, hein? A área de libertação e de cura era de Pedro. Meu Deus do João céu. está dizendo, eu não vou entrar em áreas onde eu não E estou acostumado a agir. Tudo se encaixa, né? Como você falou agora, Deus ele pega a gente e usa, né, a gente para trabalhar pessoas na mesma área que nós, né, precisavam ser trabalhados. Então o que acontece? Aí tá a explicação de tudo, né? Pedro, ele tem a área que ele pode entrar, João tem a área que ele pode entrar. Então cada um, né, tem que se encontrar dentro do seu mundo. Sim. Então assim, existem muitos na igreja hoje, né, que estão, sabe, fora do seu lugar, né?
Porque são pessoas que chegam, elas só querem intensidade, elas só querem fazer, elas só querem se entregar ao ministério. Por quê? Porque para elas se sentirem, né, muitas vezes acolhida pelo pai, elas entendem que elas têm que estar em ação. Só que eu ouvi essa palavra de um pregador que foi lá na igreja terça-feira agora e pregou e falou muito de pessoas, né, que estão fora do seu contexto. Gente que não sabe cantar e quer cantar, né? Pessoas que não foram chamadas para pregação e querem pregar. Pessoas que têm, né, experiência de ser um diácono e quer estar no altar. Então, assim, elas precisam se encontrar, cada pessoa precisa se encontrar dentro do seu contexto, dentro da sua realidade? Com certeza. Porque, olha só, Pedro, ele libera uma palavra e coloca de pé, mas João vai discipular. Meu Deus. Porque ele não vai curar aquele homem, vai liberar aquele homem. O texto diz que ele é colocado de pé. Ele dá um salto. Sim. Ele pula. Alguém que estava ali coxo, agora ele pula. Agora tá andando. Ele entra dentro do templo. Ali ele adora, ele louva. Sim. E as pessoas vão olhar pra ele e vão dizer: eu tô ficando doido? Ou aquele homem que tá pulando era o mesmo que tava ali agora pedindo esmola? Eita. Alguém vai chegar na porta do templo e vai dizer: ué, hoje que eu trouxe a esmola, ele não tá aqui? Alguém vai dizer: quem disse que ele não tá aqui? Olha quem tá pulando ali. Meu Deus. Essa passagem é muito forte. Meu Deus. Ele mudou a expectativa. Ele saiu de casa apenas para receber esmola, mas ele recebe um milagre. Milagre. Porque ele encontrou alguém que não carregava, né? Ou melhor, que não se movimentava pela emoção. Exatamente. Se movimentava pela revelação, né? Então, assim, eu falo que a gente tem que andar por revelação e entender qual é o propósito do reino na terra. Muitas vezes a gente querendo ajudar algumas pessoas, a gente acaba atrapalhando mais ainda a vida delas, né? Exatamente. Pedro entendeu, todo mundo tá fazendo a mesma coisa, esse cara sai de casa, né? A vida dele não muda. Não, agora, a partir de agora, eu vou lá e eu vou fazer diferente na vida dele. E ele tava vindo, né, de uma experiência muito grande da descida do Espírito Santo, né? Sim. Então ali ele já tava cheio do óleo, cheio do azeite, ele liberou tudo para aquele homem, mas ele falou, ele quis mostrar que ele ia ser diferente das outras pessoas, né? Se todo mundo faz a mesma coisa, eu vou liberar o reino para sua vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que a pessoa tá precisando de dinheiro. Dinheiro é importante, não é? A pessoa tá precisando de um emprego. Mas sabe que uma palavra, né, pode mudar a vida de uma pessoa. Uma palavra liberada. Eu já tive a minha vida mudada em algumas áreas por causa de uma palavra que foi liberada para mim. Então, uma palavra fez sentido na minha vida. Então, isso é muito importante, né, Nó? Eu vou falar olhando isso pra câmera. Sim. Existem pessoas que, para serem ajudadas, nós precisamos parar de ajudá-las. Meu Deus. Sabe por quê? Porque aquele coxo na Porta Formosa, ele estava todos os dias acostumado a receber esmola e ir embora. Só que agora vai entrar Pedro e João, não vai dar dinheiro para ele. Vai dar expectativa de vida. Eles estão dizendo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Chega dessa vida. Dessa vida de pedir. Agora, Jesus vai te dar saúde para você conquistar com o seu próprio suor. Meu Deus. A sua expectativa vai mudar. Agora você não vai passar mais a pedir, você vai passar a ajudar. Meu Deus do céu. Olha que forte isso. Olha que forte isso. É muito forte. Tem pessoas que para você ajudar, tem que parar de ajudar. Meu Porque Deus. se você só ajuda, só faz, você acaba virando um capacho e essas Verdade. pessoas vão se aproveitar da sua boa vontade. Algumas pessoas precisam se movimentar na necessidade, Se né? movimentar, levantar e mudar a sua expectativa. A gente pode trazer Jeremias do Ribeiro de Querite, É isso né? aí. Quando a água secou, ele teve que se movimentar. Exatamente. Ele foi pra lá porque Deus estava guardando ele, mas, né, se a água continuasse, morria profeta, morria um homem de Deus, morria alguém, né, que era a voz da verdade para aquele tempo. Então o que acontece? Muitas vezes, né, a gente tem que sair de cena e parar de querer ser o salvador da pátria e isso. deixar Deus, né, trabalhar na vida das pessoas, porque muitas vezes a gente interrompe a vida o processo das pessoas, né, e muitas vezes a gente acaba entrando num abismo por causa de alguma pessoa, por causa É isso. da Andar com as generosidade. próprias pernas, né, pastor? É isso daí. É andar com as próprias pernas. Isso daí. Então foi isso e além do mais, o mais incrível é que ele não parou de ir na Porta Famosa, só que agora ele foi no mesmo lugar com expectativa diferente. Meu Deus. Agora ele não vai mais pedir, agora ele vai para adorar. Meu Deus do céu. Forte. Porque ele entendeu que ele recebeu uma dignidade. E ele, assim, nós vemos um princípio da gratidão, né, na vida deste homem. Por quê?
porque ele quis primeiro agradecer a Deus, ele ficou tão impactado, né, com Sim. aquilo que ele recebeu, porque se fosse outra pessoa, talvez receberia aquela bênção e não queria nem entrar no templo. Não. Quantas pessoas hoje, né, querem receber bênção, Deus vai, faz na vida dela, daqui a pouco elas somem, né? Deus sabe que ele delibera as bênçãos. E elas só voltam, na verdade, quando há uma nova necessidade. Então, assim, ele entrou pro tempo e disse assim, não quero mostrar pra família, não quero mostrar pra amigos, não quero mostrar pra ninguém. Porque quando a gente tá lá embaixo, né, no lugar da humilhação, vamos falar a verdade, nós somos esquecidos. É isso. Né? E muitas vezes nós somos mais ainda humilhados. Tem pessoas que quando consegue estar em um patamar maior, ela quer provar pra outra pessoa que ela conseguiu vencer na vida. Isso. Né? Então, ele não teve esse desejo. Ele disse, eu só quero Deus. Eu só quero agradecer. Por quê? Porque eu tava nessa realidade de vida, né? Eu não tinha mais sonhos, não tinha mais projetos na minha vida, morreram todos os projetos. Eu não tinha mais expectativa que eu iria sair dali. E Deus, né, no momento, numa hora dessa aí Sim. qualquer, veio aqui e me levantou. Meu Deus Olha do céu. só, e as pessoas viram, Sim. testemunharam, adoraram o Senhor. Meu Deus Ou do seja, céu. ele não precisou pegar o microfone e contar um testemunho. Não precisou. As pessoas olhavam para ele e viam um testemunho Olha que ambulante. Olha que forte. Então é um momento que a gente não vai precisar falar nada. Então tem coisas que Deus faz na minha vida Sim. que é o próprio testemunho. Eu ouvi uma fala de uma pessoa uma vez, não sei se foi um meme na internet, alguma coisa assim, que a pessoa falou, né? Muitas vezes as pessoas elas não vão à igreja, né? Elas vão ler a Bíblia através da sua vida. Sim. Ou seja, o seu testemunho vai ser, né, o que vai refletir na vida dessa pessoa. Deus realmente existe na Terra, pelo que ele fez na vida dessa pessoa. Paulo vai dizer isso, que nós somos cartas vivas. Vivas, isso daí, meu Deus. O que é uma carta forte, viva? Alguém olhando para você. que forte. Eu pregando disse isso ontem. Alguém vai olhar para você. Porque não é por muito falar, né? A Verdade. palavra diz isso. Então, as pessoas vão olhar para você e vão ter vontade de servir Jesus olhando para você. Meu Deus. Com a excelência que você serve, da forma que você serve, Glória da a forma Deus. que você cuida das coisas do Senhor. Meu Pelo Deus. zelo que você tem. Eu já aconteceu isso comigo, de sentir vontade de buscar, de adorar, porque eu tô vendo alguém que Isso faz isso daí, com excelência. reflete, né, querendo ou não. Norte, deixa eu te perguntar uma coisa. Voltando lá atrás. Na sua conversão, você disse, né, que sua família, a metade era católica, Uhum. a metade espírita. Eu, né, como pastor, já vi muitos testemunhos de pessoas que foram abandonadas pela família. Você sofreu algum tipo de rejeição pela sua família, né, por entrar na área evangélica, né, que é muito criticada também a área evangélica. Você sofreu alguma rejeição dentro da sua casa? Ao extremo. É. Muito, muito, muito. Abandono? Muito. Ixi, teve gente que parou de falar comigo. Meu Deus. Até hoje fala meio que torto. Sério? Mano, não tô nem aí. Virou crentezinho? Tudo. Oh, Deus. Cara, eu entendi minha identidade em Cristo. Eu entendi que eu não preciso da aprovação dessas pessoas pra ser Meu quem eu sou. Deus. Meu Deus. Se eu fosse uma pessoa que dependesse de aprovação humana, eu tinha desistido, mano. Eu sei pra que eu fui chamado. Ninguém é obrigado a conversar com a gente. Ninguém é obrigado a estar com a gente. Meu Deus. Eu aprendi uma coisa. Vão te odiar não é pelo que você tem. Às vezes a gente não tem nada, mas é por quem você é. Meu Deus. O seu poder é as pessoas não serem você. Meu Deus. O seu poder é as pessoas não serem como você. Só você é você. Então esse é o seu poder. Então assim, eu lamento. Eu só posso lamentar. Por que eu tô perguntando isso? Porque dentro da família é onde que a gente sofre assim. Mas rejeição, a gente pega o contexto ali de José, né? Mano, Sendo vem, rejeitado dentro da sua própria casa. parece até pesado o que eu vou falar, mas tem muitos demônios disfarçados de parentes de família. Meu Deus. Forte, hein? Por isso aqui que é a Bíblia forte, vai Eliane. dizer que é forte. Por isso que o texto vai dizer. Tô dizendo isso lá atrás. Hoje em dia tá tudo Aham. bem. Hoje em dia já, né, algumas Sim. coisas. Enfim. Por isso que o texto diz que tem muitos amigos. Que são mais chegados que irmãos. Tem amigos que acolhem mais do que a própria família, né? É isso daí, tá tudo bem. É verdade. Pastor, hoje eu sou uma pessoa tão. Né, às vezes a minha mãe chega e me fala assim: nossa, você parece ser tão frio. E não é que eu sou uma pessoa fria, mas as coisas que a gente passa nos dá uma resistência tão grande.
Sim. Que não é qualquer carinha, qualquer rostinho que vai vir convencer, que vai chegar pra você e vai tentar te convencer no vitimismo ou numa manipulação. Não, não é. Sim. Você cria uma casca de resistência tão grande que pra você cair na lábia de um vitimista vai ser algo muito assim, quase impossível. É verdade. Você cria tanta resistência com as pessoas, tendo relação com as pessoas. A gente veio no carro falando sobre isso, sobre cuidar, Sim. lidar com pessoas, é uma coisa muito forte. Então, assim, não é que eu me torne uma pessoa fria. Só que as pessoas, elas não conseguem me convencer mais com a lábia delas. Meu Deus. É isso aí, não deixar ser levado, né? Eu pelas não pessoas. consigo mais ser... eu não... Foram por tantas coisas que eu passei. Eu aprendi a lidar com tantas pessoas que... Hoje não me convence. Sabe São aquela frase... experiências que vão sendo, Aquela né, vividas. frase, seu discurso é bonito, mas sua alma não me convence. Sim. seu espírito não me convence. Sim, sim. Tipo isso. Então, Meu por Deus, lidar que tanto com forte. pessoas, a gente acaba, infelizmente, né? Criando essa resistência, ou talvez felizmente, que a gente não é tão enganado facilmente. É verdade, mas eu creio que com o tempo também nós estamos sendo moldados, né? Porque a gente vai viver experiências tanto positivas quanto experiências negativas. E muitas vezes, né, aonde que mais vai doer vai ser dentro de casa, né? No âmbito familiar. Sim. Por quê? Porque a gente sofrer as guerras do lado de fora, passar pelas guerras do lado de fora, né, na área externa, é mais fácil. Agora você, dentro de casa, enfrentar as dificuldades é muito difícil, porque são pessoas que você convive, né? São pessoas que fazem parte da sua vida e querendo ou não, né? Se você não estiver apegado em Jesus, né? O seu emocional ele pode ser abalado. Pode. E tem muitas pessoas que começam e param porque elas não conseguem, né? Atrair o princípio da resiliência, né? De ir, né? De romper, de bater de frente mesmo. Por quê? Porque é difícil, né? Mas tem que entender uma coisa. Deus, ele chamou. Sim. E contudo, tipo assim, hoje eu tenho, né, esse apoio. Aham. Podem não concordarem. Mas eu não preciso também que ninguém concorde. Meu Deus. Não preciso. Como eu disse, não preciso ser aprovado por ninguém na Terra. Se Deus aprovou, tá bom. Acabou. Isso aí. Mas eu preciso que respeite. Sim, verdade, verdade. Entendeu? Como é uma decisão. Sim, sim. E a decisão, ela precisa ser respeitada. Com certeza, né? Nós não podemos interferir a decisão, né, de cada um. Então, assim, muito lindo sua história, Norton. Amém. E eu creio que Deus ele tem grandes coisas, né, nesse ministério ainda para fazer. Eu creio. Então, né, dentro desse assunto que nós estamos, só migrando para uma outra parte aqui, qual foi e qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje no seu ministério? A constância. Constância? Sim, porque é um leão por dia, às vezes uma savana inteira, né? Sim. Vem leão, vem cachorro, vem gato, papagaio. Não é só um leão. Sim. Então a constância, acho que na vida de todo cristão, né? Dificuldade você encontra em todas as áreas. Mas a constância é algo difícil por quê? Quando você tem constância, quando você tem uma comunhão, Sim. tudo flui. O problema das pessoas é elas acharem que unção ela é apenas derramada uma vez, quando a unção ela vem acompanhada de renúncias. Sim. Por trás de cada renúncia, ali está um cumprimento de promessa. Meu Deus, forte, hein? Forte. Tem gente que fala assim, Deus não está cumprindo. Não está cumprindo porque você não está cumprindo os princípios. Meu Deus. E quando você cumpre princípios, ali também tem cumprimento de promessas. Sabe, pastor? E recentemente agora eu fiz um propósito com Deus. Deus ele me falou que ele iria me levar para alguns estágios da minha vida que eu precisaria ter uma intimidade maior. Sim. Então, quanto maior a nossa intimidade, quanto maior a nossa aproximação, maior ele vai se revelar a nós. E aí eu falei, Deus, eu quero fazer algo radical. Quero fazer para o Senhor aquilo que eu nunca fiz. Eu quero ofertar algo. Sim. O Espírito Santo falou, você tem certeza que você está falando isso? Ah, Falei, Deus, eu tenho. Lá Vamos vem, lá, é um lá desafio. Eu quero ofertar algo que eu falei, Deus, não tô falando de dinheiro, não. Tô falando algo que eu quero, que eu gosto muito. sim. Aí eu fui, me olhei no espelho. Aí, Espírito Santo, você tem certeza? Aí ele falou, você me dá seu cabelo. Ele falou pra Abraão, me dá o Sim, Isaac. sim. Você não ama tanto? Meu Deus. Meu Deus. Ele falou, você disse que
Você queria me entregar aquilo que você nunca entregou. Então, se você quer que eu faça na tua vida algo que eu nunca fiz, me faça pra mim o que você nunca fez. Mano, no outro dia eu fui raspar meu cabelo. Entreguei como oferta. Meu Deus. Mano, no dia que eu raspei meu cabelo, entreguei como oferta. Talvez seja um ato bobo. Um ato simples. Sim. Pra alguém é talvez uma religiosidade. Só que pra Deus foi uma oferta. E no dia que eu fiz, todas as respostas que eu precisava, Deus me deu. Meu Deus. Tem 15 dias que eu fiz esse ato profético. Quem vai assistir esse podcast vai entender. Tem 15 dias que eu fiz esse ato profético. Cara, a minha vida teve um giro de 360 graus. Meu Deus. Portas forte. se abriram em lugares que eu nunca imaginei que se abririam. Eu imagino. Eu costumo falar na igreja lá, né? Eliane tá aqui. Ela até confirma. Tem uma palavra que eu uso muito. Entra com a fé, que Deus entra com a providência, né? A fé, né, de acreditar é uma coisa. Agora a fé de sacrificar é outra, entendeu? Por quê? Porque você tá tirando algo que você gosta muito, né? Foi muito difícil fazer esse propósito? Ou na mesma hora que você olhou no espelho ali, você falou, não, agora eu estou convicto que eu vou fazer isso? Mano, eu falei, tô convicto. Eu falei, Deus, bora. Meu Deus. Mano, na nossa vida, se a gente não agir com Deus na questão do bora... Recebeu a revelação, vai rápido. Mano, vamos. Senão não faz mais. Aí Deus falar, vai ali, vamos. Meu Deus. Deus vai fazer, faço. Porque se existe um comando de Deus pra você, Sim. né? Ah, Norton, Deus tá dizendo que você vai fazer isso, aquilo, outro. Eu questionava. Antigamente eu entendo. Antigamente eu questionava. Aham. Hoje eu entendo. Recurso é menor detalhe para quem tem uma promessa. Meu Deus. Recurso é menor detalhe para quem tem uma palavra deliberada do céu. Então, se o céu tá dizendo que isso vai acontecer na minha vida, não interessa de onde vai vir. Meu Deus. Não interessa como vai ser. Gente. Se Deus diz que eu vou viver, pastor Iago, antigamente eu falava, não, Deus, eu não tenho condição. É muito grande. Deus, como eu vou fazer? É muito dinheiro. porque Não, a eu gente não não posso, minha consegue. família não tem condição. Hoje não, Deus tá falando, você vai fazer. Deus, eu não sei como, mas eu vou. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Isso aí. Então, eu tô como Abraão. Sai da terra, da parentela, arruma a tenda e vai. Eu tô indo. Deus manda ele sair, mas não fala pra onde que ele vai. Só vai, cara. Meu Deus do céu, muito forte isso. Só vai. Só vai. E é isso. Meu Deus do céu. Posso contar a experiência que tive domingo? Pode, com certeza, tá à vontade. Fica na liberdade. São experiências bobas. Você tava no culto que eu preguei? Ela tava no culto que eu preguei? Tava não. Na terça-feira. Não estava. Tava ele no culto que ele pregou terça-feira? Estava. Tava. Vocês viram que eu contei uma experiência do cajá com sal, né? É, aham, Uma sim, experiência, sim. uma experiência boba. Aham, Domingo aconteceu uma experiência muito grande comigo. sim. Pastor Iago, parece, de verdade, depois desse propósito, parece que eu fiquei mais chegado com Deus. Sim. Sabe por quê? Quando você faz propósitos, jejuns, orações, sobe monte, né? Você se aproxima de Deus. Então você passa de ser servo e se torna filho. Se torna amigo, né? Verdade. Você só traz pra dentro da tua casa alguém que você tem intimidade. Sim, verdade. Né? Então você conta os seus anseios ali pra pessoa que você tem intimidade. Eu fui pregar no interior do estado, Aham. né? Preguei e horas depois eu precisaria vir embora. Peguei um ônibus pra vir embora porque na segunda-feira eu tinha um compromisso aqui. Quando eu entrei dentro, aí essa família me deixou na rodoviária, Sim. entrei dentro do ônibus. Sabe aquela sensação quando você viaja, você fala assim, tô esquecendo alguma coisa? Sim. Só que eu não voltei pra verificar. Ai, Deus. Tá bom. Entrei pra dentro do ônibus e parti. Quando o ônibus estava indo, porque na verdade sim, eu estava numa cidade, então eles precisariam voltar Aham. para eu pegar o ônibus aqui. Aham. Depois eu passaria por essa cidade novamente, Sim. porque ali naquele horário o ônibus não passava ali, então eles precisariam me levar para uma cidade vizinha para pegar o ônibus, porque era interior. Quando eu entrei dentro do ônibus, estava vindo embora para a capital. A irmã me liga: Nota, você esqueceu seu tablet aqui. Ai, meu Deus. Com todas as minhas pregações, meus esboços, Ai. meus trabalhos ali, meus. Aí eu falei: minha irmã, o ônibus não vai parar. Faz o seguinte, guarda numa oportunidade. coração já foi a mil Nossa, ali eu falei assim: naquela meu hora, Deus né? do céu, meus. Era culto, era o que? Congresso? Foi um culto de jovens no domingo. É. Aí eu falei: irmã, eu tô indo embora, não tem como, já tô no ônibus, o ônibus não vai parar pra me Aham. pegar, não. Eu vou ser lixado aqui se esse ônibus parar. Não tem como. Poxa, Norton, mas suas pregações. Eu falei: irmã,
tudo bem. Deus proverá, Meu Deus. né? Mano, escuta. Eu imagino a situação. Mano, escuta. Aí eu falei, meu Deus do céu, vai saber quando eu vou voltar aqui de novo. Não tem irmãos que vai lá pra capital pra levar isso pra mim. Tá bom, eu vou precisar muito, mas eu vou ter que... Quando eu desliguei o telefone, mano, olha só, o ônibus tava indo embora. Aham. Só que não tinha passado ainda pela cidade. Quando eu desliguei o telefone, eu vi alguém atrás de mim. Alguém Meu suspirando Deus. forte. Tô passando mal, tô passando mal. Como se fosse uma crise de ansiedade. Tô passando mal, socorro. E ali, todo mundo acorda. Tava uma galera dormindo no ônibus. Sim. Acorda pra socorrer a menina atrás de mim passando mal. Meu Deus, e aí? Tô passando mal, socorro, socorro, socorro. Tô morrendo, vou morrer. Aí alguém bate lá na porta do motorista. Motorista, tá a menina morrendo aqui. Ai, meu Deus. A motorista, aguenta a mão que eu vou parar na próxima cidade. Aonde era a próxima cidade? Aonde você tinha esquecido o tablet? Aonde eu tinha esquecido o Pelo tablet. amor de Deus, sério? Eu liguei pra irmã, Ah, vem correndo porque o ônibus parou aqui no trevo. Ela, como assim? Uma menina acabou de passar mal aqui e o ônibus vai ficar parado aqui alguns meu minutos. Deus do céu. Mano, foi o tempo dela levar o tablet pra mim. Que experiência, hein? Quando Deus quer fazer. E eu esqueci que naquele tablet estava cheio de relatórios que eu iria usar no outro dia. Meu Deus, que experiência. Ela conseguiu entregar o tablet pra mim. Quando ela entregou, a menina parou de passar mal. Então, o propósito de ter acontecido tudo aquilo era pra você voltar e pegar o tablet, né? Porque o que Deus já tinha colocado ali pra você pregar, meu Deus do céu, forte, né? Você entende que são experiências pequenas, mas são coisas que... São coisas... Deus, ele para uma viagem pra poder Sim. te atender Meu sua Deus do necessidade. céu. Meu Deus. Por isso que a gente nunca vê um justo mendigar um pão ou passar fome. Você nunca vê um verdade. justo. Então eu estava ali sendo justo com Deus. Eu estava na posição de ser justo. Então Deus, ele viu que ali havia uma necessidade de trabalho. Ele usou uma estratégia ali Pra você ser para beneficiado. parar o naquela ônibus, parar a situação. viagem. Aí a irmã ficou assim, eu tô E o impactado. nome dele ser glorificado, E a né? irmã ficou assim, não acredito, eu tô impactado. Eu falei, minha irmã, eu também estou impactado. Meu Deus. Mas quando a gente assume um compromisso com Deus, enquanto ele cuida do que é nosso, enquanto a gente cuida do que é de Deus, ele cuida do que é nosso. Meu Deus do É céu. compromisso. A gente tem que aprender a ter maturidade pra viver isso, né? Quantas pessoas talvez, né, não reclamam, muitas vezes começam a murmurar e atrasam mais ainda o processo dela, né? Porque, por exemplo, a pessoa vai olhar pra situação e vai falar, já esqueci o tablet, agora eu vou ter que ficar parado em um lugar, né? Por causa de uma pessoa passando mal dentro do ônibus. Vai parar mais ainda a minha viagem. Não é parar a viagem. Não é só- né? Cara, a gente tem que andar ligado em Todas tudo. as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É andar ligado em tudo. É disciplina. Cara, a disciplina e a constância é você fazer, às vezes, o que você não quer pra conquistar aquilo que você quer. Meu Deus do céu. E o evangelho é isso, né? Você fazer o que você não quer, né? Todos os dias tem que matar o seu desejo, sua vontade, pra Pra você conquistar viver o o que você quer, evangelho, isso né? aí. E deixa eu te perguntar uma coisa, Norton. A itinerância, né? Você vê como algo suave ou ela também tem as suas dificuldades pra você? É um equilíbrio. O equilíbrio, né? Por quê? Hoje tem 3 anos que... no final do ano faz 4 anos que eu tô integral. Só pra isso. Sim. Então, eu sempre gostei de trabalhar. Uhum. Né? Hoje eu trabalho pra mim. Eu também tenho meus meios, que é o marketing digital, né? Eu tenho vários parceiros. Aham. Então, querendo ou não, eu tenho uma renda ali por fora. Sim. Só que tem a questão da música, né? Das plataformas digitais, enfim. Eu recebo minhas comissões. Só que eu fui resistente a Deus. Quando Deus me disse que iria me colocar 100% ali, integral pra viver, eu questionei. Falei, não quero, não. Não quero, não. Meus amigos passam por dificuldades, passam por situações. Só que eu entendi que cada um de nós temos ali um chamado e acabou. E não tem como correr dele. O que Deus tem com você, o que tem comigo, comigo. Então não adianta. Sim, sim. O que você vive não é a mesma coisa que eu vou viver e por aí vai. E aí, no início, eu senti um pouco de dificuldade. Porque eu precisei entrar numa dependência. Meu Deus. E não é fácil. E não é dependência humana, é dependência de Deus, De Deus, dependência divina. divina. E aí, minha cabeça chega a coça, porque eu me lembro dos episódios. Sim. E aí, hoje se tornou uma facilidade que eu falei questão de poder viajar, né? Porque Sim. quando eu trabalhava na questão de CLT, eu não tinha, era muito corrido pra mim. Tem que viajar só finais de semana, eu estava cansado.
Então, hoje eu consigo viajar na semana, consigo ficar mais tempo fora, consigo me dedicar mais aos estudos, né? Então, Sim, hoje sim. eu consigo mais ter essa facilidade. Porém, as dificuldades são maiores. São bem maiores, né? Cara, você lidar com pessoas Porque é uma dificuldade. demanda, né? É uma demanda. Na itinerância. Então, assim, e são desafios também que você enfrenta na itinerância, né? Pastor Iago, viver os bastidores, a gente só posta a janela do avião. É verdade. Que as pessoas olham assim e falam, mais o Norton tá lá com 400 mil seguidores, indo para 400 mil seguidores, né? É assim, é tranquilo para ele vai, tudo pago, né? Não passa nenhuma dificuldade, mas só quem tá dentro mesmo sabe, né, Norton? Como que é a vida, né, de uma pessoa que vive mesmo para o ministério. E vamos lá. Recebe muitas bênçãos? Graças a Deus. É. Muito Muitas honrado na bênçãos. caminhada. Pastor, graças a Deus. É. E os sonhos, quais são os sonhos que você tem? Quais são os próximos passos que você quer dar? Tem música nova saindo aí? Tem Conta pra música gente. nova no forno, no final É? desse mês Sério? vai ser lançada, depois eu mostro pra você Que- particular. Que, Em primeira mão, que uma tremendo. canção minha mesmo que o Senhor me deu, É. sobre arrebatamento, sobre... Tá linda. Meu Deus do céu. Bem, tá uma pegada bem E ela vai adoração. estar na plataformas digitais Em breve, esse mês? até final desse mês. Eita, glória aí, ó. Se Deus Tem quiser, novidade tem- chegando, hein? Tem surpresa de Deus chegando pra nós aí. Glória e glória a Deus. Então, os desafios da itinerância, né, eles são vencidos todos os dias, né? E eu creio que Deus ele sempre vai dando suporte, né, Vai condição. sim, com certeza. Mas já passou pelo processo da depressão do ministério? Através da depressão que eu faço composições. Sério? Sim. Meu Deus do Com céu. 15 anos de idade, foi minha primeira depressão. E depois após conversão ali no ministério, eu tive Que essa bênção. adaptação de sair da casa dos meus pais para vir para cá, né? Para sair do interior e morar sozinho. Os seus pais ainda são do interior. São. E Eu você moro tá só. aqui na carreira solo aqui, né? Então, Literalmente, né? a adaptação, né? É muito difícil. Sim, sim, sim. Eu tenho nós conversamos isso no carro, eu tenho muita dificuldade, medo da mudança. Só que se você não muda, Nada muda. nada muda. Querendo ou não, tem que dar o passo de fé. Até que falei com o Luez aqui Sim. no último podcast que eu participei com ela. Nós temos que dar o passo de fé, porque o Temos. passo de fé é importante. Eu tava conversando com a Eliane. Eliane tá abrindo um restaurante lá dela, glória a Deus, Planet Book, né? Nós vamos lá, em nome de Pessoal, Jesus. nós vamos comer lá, tá? Em nome de Jesus. E tava falando, é muito difícil muitas vezes migrar, né? Porque a nossa mente muitas vezes fica tão presa, né? No momento, nas coisas, né, de agora, e a gente não consegue viver esse tempo de transição. Por quê? Porque a transição, ela é desafiadora, né? Ela traz o medo, traz uma incerteza, insegurança. Só que a gente tem que entender uma coisa. Deus tá no negócio, não tá? Sim. É isso. Deus me fez viver uma experiência agora. Final do ano passado eu fui pra Roraima. E agora, menos de um mês, eu fui de novo pra Roraima. Sim. Só que dessa vez que eu fui, não foi pra cumprir agendas. Deus me disse que eu retornaria, mas para um propósito maior. Então, da outra vez que eu fui, eu cumpri agendas, porém eu tive a oportunidade de visitar várias pessoas. Sim. A casa a qual eu estava, o meu amigo me levou para visitar algumas pessoas. Então, eu visitei advogados, visitei deputados, visitei prefeitos, visitei muita gente. Olha, que chique. E Deus me colocou em lugares onde foram oportunidades. Aham. Então, quando eu vim embora, eu recebi uma ligação. Esse meu amigo me ligou e falou assim, Norton, eu preciso que você retorne aqui em tal data. E teve alguém que quer comprar as passagens para você voltar. Ó. Só que agora não é para você pregar ou para você vir passear. Meu Deus. Você ser embaixador de um projeto aqui em Roraima. Olha. Você ganhar a cidadania de Roraima. Porque eu fui Aham. lá algumas vezes, então eu me apaixonei por esse estado. Sim. Então hoje Deus ele me deu Roraima. Meu Deus. Então Roraima é um estado muito pequeno. Mas você pretende ir pra lá, morar? Não sei. Não é o meu desejo. Deixa com Não Deus, sei né? o de Deus. Então assim, eu tô já estou caminhando para uma fase de mudança Sim. que não está sendo fácil, mas estou seguindo o que Deus quer para mim. Meu Deus. Então Roraima, dessa vez que eu fui, o Senhor me levou a orar na casa de deputados, de prefeitos. Fui na OAB orar
presidente da ordem. Mas quando começou não era assim, não. Não, Né? eu fui em alguns ambientes empresariais. Por que eu tô te falando isso? Porque o mesmo Deus que quer salvar um traficante, quer salvar uma prostituta, ele quer salvar um milionário. Verdade. Para Deus, um mendigo e um milionário é a mesma coisa. E a igreja, ela teve muito tempo esse bloqueio, né? Com Sim. pessoas, nós temos que pregar o evangelho, né? Eles meio que recusavam, tinha uma crença Sim. limitante com pessoas, né, que estavam nesse patamar. Então isso daí é uma ignorância, não é? Isso, o Nossa? Deus do pobre é o Deus do rico, cara. Com certeza, porque nós somos um só. São em Cristo. pessoas cheias de riquezas terrenas, mas elas não têm riquezas no céu. Sim, verdade. Para Deus não faz diferença o rico, um pobre, um branco, um preto. Para Deus não faz diferença se eu sou um católico, se eu sou um bandista, se eu sou... Não, para Deus... Ele só quer restaurar. Ele só quer restaurar, ele só quer levantar, ele só quer resgatar. Ele veio para os doentes. É verdade. E hoje Deus tem trabalhado muito nessas pessoas. Você, né, esteve com a gente, né, numa empresa ali em Cariacica, onde que a gente esteve fazendo culto, né? E nós estamos com esse projeto, sabe, de pegar as empresas, os empresários, de trazer eles também, né? Você viu, 6 funcionários voltaram para Jesus ali. 6 funcionários voltaram para Jesus Você naquele vê que dia. até na igreja tá difícil ganhar 2 almas, uma alma. É E verdade. dentro de uma empresa, Deus tá ganhando pessoas para Jesus, para ele mesmo, para o evangelho. Norton, vou te perguntar uma coisa dentro disso que nós estamos falando. Você acha que isso faz parte da aceleração para a volta de Cristo? Com certeza. Meu Deus do céu. Você acha que está perto a volta Jesus de tá Cristo? gritando, cara. Meu Deus. Eu só não te falo que a gente é a geração do arrebatamento, porque eu não tenho uma base bíblica para isso. Sim. Eu não vou dizer. É tanto que a minha música, eu comecei cantando, somos a geração somos a geração do arrebatamento. Só que aí, entrando em um contexto bíblico, eu precisei mudar. Somos a geração que crê no arrebatamento. Aleluia. Porque a gente crê que vai ter o arrebatamento. Mas nós não temos a certeza que é E essa muitos geração. louvores colocam que essa geração é a geração Nós do não temos a arrebatamento, certeza que é essa geração. Né? Sim. Temos a certeza que ele vai voltar. Sim. Mas se ele voltar para mim agora, particular, Porque ele volta para pessoas. é isso daí. Nesse exato momento nós estamos aqui agora e está voltando para Para alguém. muita gente. Morreu ali, vai ter encontro com ele. Entendeu? E aí? Um arrebatamento, uma volta Isso, coletiva, mas isso. ele tem uma volta ali individual. Então a gente não sabe quando Meu vai ser, Deus. como vai ser, de que forma. Nem ele sabe, só o Pai. Meu Deus, forte, hein? E nós temos que o quê? Fazer a nossa parte Todos os dias. todos os dias, né? É muito, né? Muito forte. Fugir da aparência do mal, resistir o diabo, Meu Deus. manter uma constante vigiar, orar. O que isso, não a é vida fácil. não. O que não é fácil. E os louvores hoje em dia, nós vemos assim, né? Que os louvores antigos, louvores década de 90, 2000, eram louvores mais, né, voltados para o homem, né? Vamos dizer. Hoje, já mudou muito. Nós temos muitos louvores de avivamento. Você consegue viver esses dois mundos? Por quê? Porque eu entendo que a igreja ela precisa falar, né, da volta de Cristo, de avivamento, mas existe muitos louvores antropocêntricos que é voltado para o homem mesmo, né? Então aquilo, mas a gente entende uma coisa, a gente tem que entender que Deus também ele vai fazer na terra, né? Sim. Nós não podemos criar bloqueio. Você faz suas próprias composições? Sim, o que acontece? A gente tem que entender uma coisa, que para cada culto existem momentos. Sim. Por exemplo, é claro que o período de louvor ali é o período de adoração ao Senhor, né? O período ali onde o Senhor, ele age, ele quebranta, ele faz adoração. Só que, por exemplo, se eu venho trazer uma palavra de um culto de libertação, um culto voltado para libertação e depressão, terão louvores ali que foram inspirados. Por exemplo, meu louvor no deserto, ele foi inspirado através de uma depressão. Então, através de uma experiência que eu tive, hoje eu vejo vários testemunhos, Sim. ouço vários testemunhos de pessoas dizendo que saíram da depressão através daquela música que Deus me deu no momento que eu estava em depressão. Sim, sim. Então, para cada canção, ela tem uma experiência. Então, existem momentos no culto que serão em adoração ao Senhor, mas terão momentos que serão ali de cura interior. Então, ali serão necessários louvores que vão entrar ali, vão acessar áreas na nossa vida, Sim, que serão necessárias. Paulo diz, fiz-me tudo para com todos a fim de ganhar alguns, né? Então a gente tem que saber chegar, tem que saber, Fala né, a língua do onde que a povo. gente trabalha. Que nem nós falamos aqui. Na empresa eu falo para empresários, para as pessoas que estão ali. Na igreja eu falo de outra forma. Por quê? Porque nós temos que atrair as pessoas, né? Então todo pregador, toda pessoa que é linha de frente, ela tem que ter, né, esse discernimento para poder alcançar e ganhar as pessoas. Isso daí. Hoje, infelizmente, as pessoas elas estão vendo o que é melhor pro mercado, né?
as pessoas estão vendo o que é melhor para o mercado. Eu, como compositor, eu já não tenho essa... Eu não olho para esse lado, o que é melhor para o mercado. Eu já penso o que é melhor para salvar uma alma. Meu Deus. Então eu procuro muito... Cada canção minha ela tem um tema. Ela tem uma área a ser trabalhada. Então é muito relativo dizer para você, né? É porque é muito difícil, né? A pessoa, ela viver no evangelho e do evangelho, né? Ela é muito criticada. Por quê? Porque a gente passa, né, por essas situações de pessoas, né, muitas vezes achar o Norton ele tá levando a música, o louvor, né, para as igrejas, para as pessoas, e ele tem que ir, ele tem que fazer de graça, ele tem que, né, mas as pessoas não entendem também que tem um custo, uma dificuldade para chegar lá, e muitas vezes também não entendem que você precisa ser honrado por causa da sua história, daquilo que você passou, do que você enfrentou, e assim, é muito difícil lidar com a falação do povo quanto a isso, quanto a ser honrado, de chegar ao nível, porque, por exemplo, uma pessoa, ela pode trabalhar de forma comum, ela pode comprar uma BMW, mas um cantor gospel apareceu com uma BMW, ele tá, né, totalmente fora do contexto. O que você acha disso? Cara, hoje eu tenho uma visão muito diferente sobre isso. Sim. Sabe por quê, pastor? Claro que Deus, ele me chamou ali integralmente para isso. Então, eu não vou pagar o meu aluguel com oração. Sim. Não vou me alimentar. É o que eu falo da igreja. Não tem como chegar na Excel e falar bem assim, Deus Você não vai pagar uma energia com oração. Uhum. Então, se você disponibiliza seu tempo para poder viajar, para poder cantar, você tem... Cara, os meus projetos ali gravados, tudo tem um custo. Você tem custo para gravar, você tem custo para lançar, você tem custo para divulgar. Então, nada disso é resolvido com oração. Sim, verdade. Então, hoje... E eu demorei a aceitar isso. Foi um dos meus questionamentos com Deus. Eu falei, Deus, eu não quero. Quero ser independente. Eu quero viver do... Não, eu quero manter. Mas nosso querer não é de Deus. É verdade. Mas então, você hoje... sozinho não consegue manter, né? Não. Você sempre de pessoas que... Sim. E Deus vai colocando as pessoas Cara, no caminho. sozinho ninguém caminha, né, mano? Sozinho não tem como. Não tem como. Você não caminha sozinho. Deus, ele coloca pessoas na sua vida. Eu vivi uma fase da minha vida que eu era rodeado de pessoas, mas eu me sentia só. Hoje eu entendi que eu não preciso estar com muita gente. Você precisa estar com a pessoa certa. Isso aí. E a pessoa certa é quem? As pessoas que Deus me apresenta. Meu Deus do céu, é isso daí, né? Porque rodeado de pessoas, você vai estar no meio de pessoas, mas muitas vezes pessoas que não vão te levar pro centro do propósito que Deus tem pra sua vida, né? E assim, muitas vezes a gente quer viver naquela emoção, mas que pode também trazer destruição, né? Porque as pessoas certas... Muitas consequências. É que vão nos fazer chegar no lugar onde que Deus quer, né, que a gente chegue. Tá feliz no ministério onde que está hoje? Bastante. A igreja abençoada, Videira? Hoje está na Videira Church. Hoje está na Videira Church. Meu Deus, forte, hein? Sim. E aí, as agendas estão muito lotadas? Graças a Deus, mano. O céu tá fazendo. Glória a Deus. E daqui pra lá, só crer, né? Só crer, cara. Gente, que lindo que Deus permanecer faz. Eu brinco com o Norton, eu falo, Norton, é difícil levar você na nossa igreja. E nem é. Você é muito requisitado, né, pelas pessoas, mas o Norton é um cara, assim, de coração humilde. A gente fica feliz, sabe, de ver as pessoas, né, assim, você já está em um lugar, assim, de destaque. Amém, ver mano. a humildade que tem no seu coração. Eu tava conversando com vocês no carro, né, algumas pessoas que hoje estão em cima e elas são tão humildes. E eu acho que essa humildade é o que vai fazer ela alavancar cada vez mais. Se ela perder a humildade, ela perde o propósito, não? Com certeza. Total, né? Total, mano. Cara, a arrogância, velho, é um princípio pra queda. E eu a soberba, ela procede a queda, então... Eu já vi muitos pastores que começaram bem, terminaram mal. Já vi muitos cantores que começaram bem, terminaram mal. Muitos empresários que começaram bem, terminaram mal. Por quê? Porque eles se perderam, né? Por causa de tudo que sobreveio. Então, o que acontece? Eu entendo uma coisa. O negócio não é começar, mas é terminar. Entendeu? Porque tem muita gente que começa, mas poucos, né, terminam. Salomão começou bem, mas... terminou mal. Então, o que acontece? Eu posso até começar mal, mas eu preciso urgentemente terminar bem. Então, não posso deixar a soberba entrar no coração, porque você está no nível de pessoas daqui pra lá, muito, né? Eu creio que o nível vai ser maior. Você tem que ter maturidade também para lidar com isso, né? E você está preparado para pisar em pódios, né, de Deus para sua vida mesmo? Mano, a gente precisa estar. Nós precisamos todos os dias buscar essa preparação. Porque se a gente não estiver, Deus não leva.
Meu Deus. Deus não vai te levar em lugar despreparado. A gente tem que estar preparado. Se fosse o Norton de alguns dias... Não, tô não. Não, John tem Wesley, como. ele tinha uma frase que dizia bem assim: todo cristão tem que estar pronto pra morrer ou pra pregar. Na verdade, tem que estar pronto pra tudo, né? Se chamar ali agora, fazer isso, aquilo, chegar num lugar, você tem que pregar, sem caixa de som, sem Quando tem microfone. oportunidades são únicas. Sim, sim. Não voltam mais. Então É eu aprendi a abraçar as oportunidades. Eu aprendi Mano, a viver o hoje, cara. Meu Deus. Vamos ver o que tá à nossa volta? O dia de amanhã a Deus pertence. É por isso que eu tinha muitas crises de ansiedade. Me preocupava muito com amanhã, o que vai acontecer amanhã. Mano, Amanhã é amanhã. cara, se Viva Deus ele hoje. veste os lírios dos campos, ó. Não Se Deus alimenta os pássaros. Meu Deus ele não te deu uma ordem. Deus ele não te deu uma vida. Deus não disse que você ia chegar. Cara, a dificuldade ela faz parte. A gente prega pra tanta gente, vai ser forte e corajoso. Aí na nossa vez a gente não é forte, não é corajoso, é covarde. É verdade. Cara, a gente só precisa de uma palavra. É verdade. Se Deus deliberou, vai. Ah, não interessa, vai. Vai, coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Meu Deus. Se Deus deu direção, vai. Mano, vai, só vai. Só acredita. Só acredita. Meu Deus, que lindo. Deus não é homem pra mentir, não é homem pra arrepender. Deus não é irresponsável. Quando Deus te dá uma visão, Ele dá uma provisão. Deus não é irresponsável. Glória. Se Deus te der uma palavra e você sabe que foi uma ordem de Deus, mano, vai, não temas. Eu tô nessa fase. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Gente, tô feliz de ter iniciado hoje o podcast com o Norton. Glória a Norton Deus. já abriu vários podcasts, Foi né? mesmo, nossa. E eu creio que esse vai ser um podcast de sucesso. Eu creio, mano. Então anota aí, nós vamos ter mais convidados, né? Hoje Vamos. chegamos felizes aqui, estamos aqui com a Loés, o pessoal tá ali, vocês não estão vendo, tá ali, né, a Eliane, né, Planetburg, mandar um abraço pra Planetburg, né, que tá lá nos assistindo, o pessoal tem nos ajudado, nos honrado, né? Que bênção. E crer que Deus ele vai fazer milagre através Eu creio, desse mano. projeto. Eu creio. Seja orando pela gente, né? Muito feliz de te receber hoje. Felicidade Eu creio é que você vai minha. voltar mais vezes. Nós não podemos parar, nós Não, estamos A honrados. obra não para. Eu creio, né, que esse testemunho vai chegar no coração de pessoas e eu creio que vai edificar muitas vidas, né? Eu creio. Então, hoje iniciou o Pode Iluminar. Você vai ser iluminado. Muito obrigado, Norton. Que Deus te Imagina. abençoe Amém, poderosamente pastor. e que Ele possa cuidar da sua casa, da sua vida, da sua família e ministério Tamo e posse. tudo, amém? Ah, eu não posso deixar de terminar esse podcast sem deixar esse presente pra vocês, né? Um pouco do trabalho do meu amigo Norton. Siga lá nas redes sociais, fique por dentro, vai acompanhando, porque eu creio que você vai pegar o melhor desse trabalho, tá bom? Fique com Deus, até mais.